Produtor rural, hoje eu vim aqui mostrar para você como que funciona o julgamento ponto a ponto de uma propriedade que foi para leilão e como que a gente defendeu ele em cada um desses pontos. Eu me chamo Matheus Felipe Ribeiro, sou advogado, especialista em direito agrário e do agronegócio e defendo os interesses do produtor rural. Então, eu trouxe aqui o julgamento na íntegra de como que foi a decisão do juiz sobre um caso aqui de Porto União, um pequeno produtor rural que tinha 11 hectares que ele deu em garantia para o banco, através de uma alienação fiduciária, para conseguir aquele financiamento. E eu vim trazer ponto a ponto exatamente porque tem muita discussão. Uma hora o advogado fala uma coisa, outra hora o gerente do banco fala outra, mas o que realmente interessa é o que a justiça entende. E eu quero mostrar para você, produtor rural, o que de fato a lei diz e a justiça determina. Então vamos lá. Trouxe aqui, esse daqui é a parte final do julgamento. Logicamente que eu tirei as partes que não posso compartilhar do meu cliente e para trazer aqui, mas sim discutir sobre tudo aquilo que pode e que não pode. Olha aqui, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos que a gente fez em reduzir o juro de mora para 1% ao ano. Tenho certeza que o seu contrato consta lá 1% ao mês. Isso aqui é crédito rural. E o juiz, a justiça definiu que tem que ser 1% ao ano para o crédito rural. Então verifique lá na sua cédula de crédito bancário como que tá. Se é 1% ao ano ou 1% ao mês. Se for destinação para crédito rural, tem que ser 1% ao ano. Por quê? Porque a parcela, você não paga uma vez por ano? Não tem como ficar juro pelo atraso correndo 1% ao mês. Ponto 2. Condenar a parte ré, Sicredi, a restituir os montantes pagos a maior, de forma simples, com juro moratório também, agora que o Sicredi vai ter que pagar para o produtor rural, com juro moratório e correção monetária. Ponto 3, o mais importante, reconhecer a nulidade da cláusula de garantia fiduciária e desconstituir a consolidação da propriedade do imóvel rural. Ou seja, traduzindo, o que o juiz entendeu? Que aquela cláusula que tem naquele contrato de 20 páginas, que diz que o produtor rural deu para o banco a propriedade, ela é nula. E depois disso, o que aconteceu? Quando você recebe a cartinha lá que você está devendo, que foi para o cartório, que a propriedade vai passar a ser do banco realmente, em virtude do atraso, isso o juiz também mandou desconstituir a consolidação. Acontece isso, a consolidação é quando você está devendo e você não faz o pagamento e o banco daí transfere, de fato, do teu nome para o nome do banco. E ele consegue tanto mandar ir para leilão, quanto vender de forma direta. Aqui a gente conseguiu a suspensão do leilão e agora, na sentença, depois de 6 meses de julgamento, apenas, esse foi bem rápido, depois de 6 meses de julgamento, ele definiu para considerar nula essa cláusula de alienação fiduciária e, consequentemente, desconstituir essa questão de que passou a propriedade para o banco. Então, a partir de agora, nós vamos tratar, quarto ponto, determinar a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente, ou seja, o juiz vai mandar ofício para o registro de imóveis para cancelar tudo isso, tanto o registro, a averbação de que o imóvel que era desse nosso cliente, aqui Sebastião, que era dele e passou para o banco, eles vão desconstituir isso daqui e, consequentemente, todo o resto. Vamos tratar sobre isso? Olha aqui, vou lá no começo falar como que o juiz analisa. Olha aqui, ele colocou um tópico, julgamento antecipado da lide, ou seja, que não vai ter audiência de instrução, não precisa de mais conjunto probatório, juntar muitas provas. Falou o seguinte, que a prova pericial é desnecessária, pois a compreensão da ilegalidade de disposições contratuais pode ser feita sem a participação de profissional habilitado em contabilidade. Ou seja, para verificar que o juro está sendo cobrado de forma errada, não precisa de contador. Talvez precise ir lá para frente para ver quanto que cada um ficou devendo um para o outro. Então, ele antecipou esse julgamento. Por isso que foi tão rápido. Em 6 meses saiu a sentença. Lógico que o banco pode recorrer e tudo mais. Mas aqui ficou muito bem consolidada essa decisão.
Ponto sobre o juro. Juro remuneratório, o juro moratório aqui, ó. Dos juros moratórios do contrato de crédito rural. Os juros moratórios foram contratados a 12% ao ano. E daí ele traz aqui, olha como que é a decisão. Ele traz o decreto que diz ali qual que é o fundamento, no qual conferiu aos títulos de crédito rural o limite de taxa de juro em caso demore em 1% ao ano. Eu desafio você falar com o gerente do seu banco e perguntar para ele se ocorrer até 1% ao ano e 1% ao mês. Eu estou falando isso porque eu vejo isso todo dia. E quando eu converso, eles batem o pé e falam, mas então tá bom, que é 1% ao mês. Sendo que a justiça, a lei, determina isso. Então, eu preciso que você saiba disso. É 1% ao ano. Trouxe toda a fundamentação, é assim que toda a decisão funciona. Trouxe qual é a jurisprudência, ou seja, qual é o entendimento do Tribunal de Santa Catarina quanto a isso. E determinou, dessa forma, que seja reduzido do juro de mora, ou seja, todo esse juro de atraso. Atrasou um ano. O quanto em cima que o banco colocou? 12%. Sendo que o correto, se atrasou um ano, é 1%. E é isso que a justiça definiu. Agora, o ponto importante da garantia fiduciária. Vamos lá. A parte autora sustenta que o imóvel matriculado, eu tirei o número da matrícula, obviamente, na comarca de Porto União é impenhorável. Foi isso que a gente falou. E afirma que a área do bem corresponde a 11 hectares, aproximadamente 0,7 de módulo fiscal, que na região aqui é 16 hectares. Alegamos o quê? Que é explorado diretamente pelo agricultor e assegura a subsistência do núcleo familiar. Esses dois pontos são muito importantes. Para ser considerado impenhorável, ou seja, que essa propriedade não pode ser retirada do produtor rural para pagar uma dívida, ela precisa ser comprovada duas questões. Uma, que ele trabalha diretamente na terra, e outra, que esse trabalho ou o proveito desse trabalho impacta diretamente na subsistência deles, ou seja, na alimentação, no valor que provê, né, toda a dignidade. Então aqui a gente está falando, nesse caso, da moradia e do trabalho desse produtor rural. Todavia, o reconhecimento da impenhorabilidade exige isso daqui, então, o que a gente alegou inicialmente, e aqui, o que o juiz passou a decidir. Todavia, o reconhecimento da impenhorabilidade exige a demonstração cumulativa desses dois requisitos. Que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, que é aspecto dimensional, ou seja, o tamanho que vai dizer. O módulo fiscal, ele muda de cidade para cidade. Então, é interessante que você veja em qual cidade que você está, para fazer o cálculo de quantos hectares são entendidos como pequeno produtor. Inclusive, se você não sabe o seu e quiser alguma informação, deixe seu comentário que a gente pode te auxiliar. E a outra... E a outra é que seja explorado pelo núcleo familiar. Beleza. Ou seja, né, seja trabalhado pela família. Pode, eventualmente, ter a contratação de outros profissionais, um caseiro, um ajudante? Também pode. Mas o núcleo familiar tem que estar trabalhando na propriedade. Vamos lá. Aqui eles trouxeram a definição de pequena propriedade rural para jurisprudência, que é imóvel rural de até 4 módulos fiscais. Beleza. Na situação dos autos imóveis diretamente submetidos à matrícula, corresponde a 1,5 do módulo fiscal. Então, preenchido o requisito territorial nesse caso. Por sua vez, os documentos, aí é a importância também de você comprovar para a justiça tudo o que você está falando. Não basta nada a gente alegar que a exploração é feita pela família, ou seja, que a família trabalha e depende daquilo se a gente não comprova. Por isso que é tão importante a das provas, e por isso que a gente pede tanto para os produtores, os nossos clientes, comprovar. Falar, tá, mas como que a gente comprova? E isso é aberto, nós precisamos comprovar que de fato é utilizado como trabalho. Passando esse ponto, basta verificar a utilização da propriedade rural familiar como garantia fiduciária, pode afastar por manifestação negocial uma proteção constitucional. Aqui ele passa a analisar o que a jurisprudência vem falando sobre isso, que é a grande discussão. Tá, Matheus, mas eu posso vender minha propriedade? Pode. A questão é, eu posso dar em garantia para o banco para pagar minha dívida?
Aí que vem alienação fiduciária. O que você faz? Você dá ao banco o teu imóvel como garantia de que você vai pagar. Porque se ao final você vai pagar, se você pagar, volta a ser tua. Então, na realidade, o que o banco faz? Ele antecipa a garantia. Lembra a hipoteca? Sempre faziam hipoteca. Só que quando eles vão executar esse contrato, a justiça entendia. Então, com a alienação fiduciária, eles antecipam, eles fazem tudo de forma extrajudicial. Fica mais célere isso. E a pressão fica maior ainda para o produtor rural pagar. E a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise que o produtor não está conseguindo pagar. É muito óbvio que todos os nossos clientes, eles têm um interesse em pagar, porém estão numa situação que não vem saída. E muito disso também é em virtude do juro muito alto. Nesse caso aqui, a gente está falando ainda de um contrato puro de crédito rural. Ou seja, que o juro remuneratório não era alto, só o juro moratório que eles cobraram a mais, ou seja, o da demora, né? Nesse caso aqui estava em 6 ou 8% de juro remuneratório ao ano, enquanto a gente sabe que tem muitos créditos que estão a mais de 20%, que também é limitado a 12% ao ano. Mas isso a gente fala em outro caso, em outro vídeo. Beleza? Voltando aqui. Ainda há alguma divergência quanto à matéria com aparente inclinação majoritária? A tese tá. A alienação fiduciária não afasta a proteção legal, uma vez que o procedimento de consolidação representa ato equivalente à expropriação e produz efeitos incompatíveis com o direito constitucional garantido. O que a Constituição prevê? Que tem bens mínimos na qual a pessoa não pode dispor para pagar uma dívida. Esse é o caso tanto da moradia urbana quanto a pequena propriedade rural. Por quê? A partir do momento que você paga essa dívida ou que você tira esse bem da pessoa, ela deixa de ter questões fundamentais para a vida dela, para a dignidade da pessoa humana, que é a moradia e o trabalho. E automaticamente a alimentação ou subsistência. Então, essa que é a importância de caracterizar e de defender o pequeno produtor rural contra esses atos que os bancos têm. Então, o que ficou definido? Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, a cláusula contratual que institui a alienação fiduciária sobre o imóvel do nosso cliente é nula de pleno direito, por violação frontal à proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família. A consequência jurídica dessa nulidade é a determinação de cancelamento de leilão extrajudicial e da averbação da alienação fiduciária na respectiva matrícula imobiliária. Ou seja, a conclusão, depois de a gente ter comprovado tudo isso, foi de que, para se proteger e para se respeitar a Constituição, precisa ser cancelado o leilão e a averbação da alienação fiduciária. Ou seja, o banco passa a não ter mais direito sobre a propriedade, tendo em vista que ela é essencial para a vida desse nosso cliente. Assim, produtor, o que eu quis trazer com isso? Trazer uma clareza. Tentei simplificar ao máximo, inclusive peço nos comentários para que vocês deem sugestão de como que pode ser mais simples ainda, ou se ficou alguma dúvida, para eu melhorar nos próximos vídeos. Mas a questão que eu quero trazer é o seguinte, o que de fato a lei prevê e a justiça determina. Porque eu vejo todo dia uma grande confusão na vida do produtor rural quando vai tratar com o banco. Porque você chega lá e é tudo diferente do que o advogado fala. E você fica, tá, e daí? Quem que tá certo? Quem que quer ganhar meu dinheiro? Quem que quer pegar meu dinheiro? Né? No final das contas é isso. Falar, não, o banco fala que o advogado só quer ser contratado, mas não tem o que fazer. Enquanto isso, nós temos outra visão de que o banco quer cada vez mais fechar novas renegociações com juro cada vez mais elevado, trazendo mais fiador, trazendo mais propriedade. E o meu objetivo com isso é trazer clareza para, de fato, analisar e saber o que de fato acontece e quais são os direitos que você tem. Assim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, dê sugestão e vamos trazer cada vez mais informações para você, porque isso eu tenho certeza que muda o jogo do seu trabalho e da sua vida. Um abraço.